Deus abençoe. Todos aqui acharam? 1 Reis 17, 16, amém? Da panela a farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Senhor, eu oro para que o Senhor faça a tua vontade, que essa palavra gere cura e gere edificação, venha sobre aqueles que estão online conosco. Libera uma palavra de fé para quem está ao teu lado. Deus vai falar com você. Fala, eu profetizo em nome de Jesus. Você pode se assentar. Amados, eu queria muito desafiar você a ouvir a mensagem de quinta passada, porque essa é como se fosse uma continuação, porque eu ministrei até esse texto no culto CRI. Foi uma palavra chaves para a prosperidade, aprendendo com a viúva de Sarepta, e foram princípios tão poderosos. Você pode baixar também no Spotify as mensagens e assistir pelo canal do YouTube. E nós aprendemos chaves poderosas de prosperidade. Essa mulher viveu sobrenatural, igual eu ministrei agora há pouco. Ela viu da panela a farinha jorrar. Ela viu da botija o azeite jorrar. Foi algo impressionante. Ela ficou muito abençoada, foi próspera. Deus mudou a sorte dela. Ela viu a provisão e multiplicação. Mas eu ministrei que profeticamente essa mulher, ela aponta para a igreja. A mulher no Velho Testamento é uma figura do povo de Deus, ela então aponta para a igreja. O filho dela aponta para os frutos da igreja e aquilo que a igreja gera, e também para a próxima geração. Então grava essas tipologias proféticas. A Bíblia fala no Novo Testamento que nós casamos com o Senhor, porque temos uma aliança através do sangue de Jesus. Então Jesus como noivo, e a igreja a noiva, é uma tipologia do casamento, que já era algo conhecido no Velho Testamento. Por diversas vezes Deus usou profetas dizendo: ó Israel, como eu quis casar, como eu quis garantir essa aliança, mas vocês não quiseram. Agora tem algo que representa a igreja nessa mulher, porque Jesus falou dela. Nos evangelhos Jesus lembra daquela mulher e fala: Elias, quando veio a Israel, quando ele começou os milagres, ele não veio para uma israelita, mas ele veio para uma viúva que era gentílica. O que é gentílica? Que não é judia, que não é de Israel, que era de outra nação. Ela era fenícia, porque Sarepta ficava na Fenícia, era uma outra nação. Eu quero falar com você hoje essa palavra, uma verdade que jamais eu posso esquecer. Você pode repetir comigo? Uma verdade que jamais posso esquecer. Qual é essa verdade? Bom, todo esse pano de fundo aqui nos leva para essa verdade. Por quê? Se essa mulher representa a igreja, essa igreja que somos nós não somos judeus. Não somos judeus, somos gentílicos como ela. E o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos incluiu na aliança abraônica, e hoje nos fez o Israel espiritual, amém? Hoje nós somos os filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus, segundo o que a Bíblia revela lá no livro de Gálatas. Então essa mulher é uma tipologia da igreja. O que a igreja ela experimentou? Ela experimentou o cuidado, era viúva, era desolada, e o Senhor veio como marido para garantir provisão, para garantir sustento sobre a esposa e o filho, sobre a casa. A outra coisa, ela experimentou o milagre de Deus mudar a sorte dela. Deus tirou ela da miséria, da escravidão, da escassez, e mostrou vida abundante, mostrou multiplicação. Tudo isso aponta para aquilo que a igreja iria experimentar após a obra de Cristo na cruz. Mas o porém, que agora eu não quero frisar no milagre da multiplicação, como nós sempre gostamos de ver e aprender as chaves bíblicas. Isso foi quinta-feira, depois você assiste lá. Eu quero falar agora do verso 17, o depois disto. Sabe quando essa palavra vem, o depois disso, o momento depois, veio o quê? Veio doença na casa da mulher, veio crise, veio aflição, na verdade veio a morte. Depois ela experimentar um grandioso milagre sobrenatural, que impressionou todo mundo. Agora veio uma temporada de escassez por causa de luta, de perca,
Na verdade, o texto fala que ela perdeu o seu único filho. Meu amado, que coisa tão terrível. Parece que a gente gostava que Deus tirasse isso da Bíblia. Fala, deixa só a primeira parte. Mas por que que Deus frisa no Velho Testamento tudo que é necessário para nós? Tanto crises, lutas. Deus não escondeu o pecado de Davi, não contou suas lutas e glórias e sucessos, mostrou os fracassos. E a Bíblia começa agora a narrar de uma temporada de aflição que essa mulher vive. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10, que tudo que foi escrito no Velho Testamento, foi escrito para aviso nosso, foi escrito para a igreja. Há revelações de ensino que Deus quer trazer para nos alimentar e nos preparar e nos transformar. A grande pergunta que eu quero fazer a você é: quem é você no dia da abundância? Quem é você? Como que você se comporta na temporada da colheita, na primavera? Está tudo dando certo, é só bênção, Deus abrindo portas. Você fala, meu Deus, tudo na minha vida está multiplicando, está crescendo, está avançando, meus negócios, meu salário, minha renda, tudo é bênção, aleluia. E de repente, você tem uma atitude para com Deus, nessa temporada das coisas boas. Mas quando vem o inverno, quando vem a temporada que Jesus garantiu que teríamos, no mundo vocês terão aflições. Sabe que tem muita coisa na Bíblia que você só recebe por fé. Mas tem outras revelações que, querendo ter fé ou não, você vai receber. Por exemplo, querendo ter fé ou não, Jesus vai voltar. Creia você ou não, quem concorda, amém? Agora, Jesus falou, você vai ter aflição. Você não precisa ficar gerando fé. Eu vou ter aflição, eu vou ter aflição. Não. Jesus falou em Mateus 7, que a tempestade caiu na casa do justo, que construiu a casa sobre a rocha, mas na casa do ímpio, insensato, que construiu a casa sobre a areia. Isto é, aflição, dia mau, virá na vida de todo mundo, inclusive do crente. Agora a segunda pergunta é, então, quem é você no dia da aflição? A primeira pergunta é, quem é você no dia da vitória, no dia da abundância? Agora a segunda pergunta é, quem é você, quem sou eu, no dia da aflição? Por que que Deus permite a aflição, as provações? Aquilo que Paulo diz como dia mau, o dia da prova. É óbvio que você lê a Bíblia, você vai ver que Deus usa o instrumento da provação, para provar o nosso coração. A prova é um instrumento de Deus para um propósito divino. Agora nós às vezes não gostamos disso. Quando Deus permite a luta, uma coisa ruim que nos prova, que prova a nossa fé, que prova a nossa fidelidade, que prova a nossa constância. Sabe o que fazemos e dizemos quando Deus permite coisas serem tiradas de nós? Revela o seu caráter, revela quem de verdade você é. Porque na hora que está tudo maravilhoso, muito bom, meu amado, é muito fácil você dar glória a Deus. É muito fácil você celebrar e dançar depois que o mar vermelho abriu. Eu quero ver antes, quando não tem mar vermelho aberto e tem um exército de faraó atrás e não tem saída. Quem é você? Na hora que você não vê saída, na hora que tem uma notícia ruim, na hora da aflição, na hora que você fala, meu Deus, é só o Senhor. Eu comecei a ver o Espírito Santo gerar essa mensagem na minha vida, com experiências pessoais, me lembrando de passar momentos gloriosos de vitória, mas logo depois, tem essa palavra, depois disso, veio uma temporada de provação, veio uma temporada de batalha. Sabe, essa semana nós passamos foi logo depois de nós encerrarmos a semana de oração, o culto aqui maravilhoso, a glória de Deus. Assim que eu acabei de sair da vigília de oração aqui, quase 11 da noite, o telefone tocou e era o meu filho. Você sabe que ele mora fora, fazendo faculdade, morando sozinho. Ele disse, pai, estou passando mal e eu tenho que ir para o hospital. E ele foi correndo para o hospital, um caso de urgência. Amado, você passar a madrugada acordado, querendo saber notícias, sabendo se eu devo ir ou não, e tentando ligar aquela aflição, o que o médico diz, e ter um laudo errado de um médico que atende para piorar tudo. Eu falo, Deus, que diabo entrou nesse médico aí para piorar a situação? Sabe, provação. Deus te coloca nesse momento para te perguntar quem é você no dia que tem uma notícia de uma doença grave, de uma coisa ruim, de um prejuízo, de algo que você perdeu.
Qual é a reação que nós temos tido? Eu quero te mostrar. A reação de muitos na igreja é essa que a Bíblia revelou dessa mulher. Essa é a típica reação do verso 18. Sabe o que ela fez no dia da aflição? Então ela foi a Elias, que há pouco ela tinha agradecido, ficado tão feliz, e falou: que fiz eu, ó homem de Deus? Como que foi o estado emocional e psicológico dela para falar isso? Você acha que foi de boa, tranquila? O filho acabou de morrer. Eu fico imaginando, quando eu me transporto para o texto, um cenário de angústia. Talvez ela estava gritando com muita raiva: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Sabe o que essa mulher responde? É a resposta de muitos crentes, e talvez eu e você já fizemos isso. Indignação com Deus. Senhor, por que eu? Senhor, raiva, o Senhor permitiu, estava indo tão bem. E aí vem os ataques do diabo, de quê? De culpa e condenação. Ah, estava muito bom para ser verdade. Alegria de pobre, se você completar, está amarrado, em nome de Jesus. Uma, porque você não é pobre. Fala para o irmão que você está lá, você não é pobre. E a alegria de pobre não dura pouco, porque a sua já é eterna. Amém? Você pode aplaudir esse Deus, se a sua alegria é eterna? Eu também creio. Glória a Deus. Amém. Pegadinha, né, amado? Deixa eu te dizer uma coisa. Mas infelizmente nós nos esquecemos. Quando a coisa se trata do nosso filho, da nossa filha, do nosso cônjuge, dos nossos pais, aquilo que nos toca, família, algo de tão valor, o nosso trabalho. Aí você fala: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz ao homem de Deus? Talvez nem precisava o Senhor ter vindo da minha casa, porque trouxe bênção, mas trouxe luta também. E aí muitos crentes falam: gente, estava mais fácil antes de eu converter. Converti, foi maravilhoso, mas agora começou perseguição dentro da minha casa, começou perseguição dentro do meu trabalho. Então talvez era melhor eu não ter convertido, era melhor eu não ter experimentado a abundância da vida. Olha que pensamento terrível. A outra coisa é a culpa. Viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Culpa, Deus está me castigando. Ele lembrou de um pecado do passado. O que essa mulher aprontou? Talvez ela traiu o marido? Talvez foi ela que matou o marido? Não sei. Que culpa é essa que ela fala? Tem coisas do meu passado que ela chama de iniquidade. Ela chama de um pecado institucionalizado na vida, enraizado. E ela fala: agora por causa dessa iniquidade, o preço está sendo cobrado. Matares o meu filho. Ela está acusando o profeta. Deus, o Senhor está matando. Isso é castigo. Então a culpa e a condenação foi a resposta dela, junto com a murmuração. Eu estou pagando pelos meus pecados passados. Então Deus me abençoou, mas Ele não esqueceu. Deus não me abençoou, me salvou, me abençoou em uma parte, mas agora o que está acontecendo de ruim na minha vida, na minha casa, é porque Deus veio cobrar a conta. E agora Ele está tirando, Ele está castigando, Ele está punindo. Irmãos, você tem noção que tem crente antigo de igreja, que tem essa mentalidade, que fala isso comigo, que fala: pastor, eu vejo, é castigo de Deus, Deus está me punindo, porque agora eu estou colhendo o que eu plantei, agora veio essa luta. Então, nós não entendemos revelações bíblicas, que Jesus falou em João 16:33, que é no mundo que acontece as aflições, e Ele disse para a igreja: vocês irão passar. Então, nós temos que estar preparados para o dia da vitória, mas nós temos que estar preparados para o dia da aflição. Quem está me entendendo? Nós não nos preparamos psicologicamente e nem em fé. Você está preparado só para a vitória. Senhor, manda a vitória e tal. E o Senhor fala: como que eu posso mandar a vitória se você não quer passar e vencer a luta? Então Ele permite uma luta, Ele permite uma provação, e depois você tem uma grande vitória. Mas nós não gostamos desse negócio que nos aperta, nos aflige, mexe conosco, gera ansiedade, gera preocupação. Agora, o terrível é a produção que o diabo quer gerar com a resposta daqueles que ficam aprisionados na culpa e na condenação e não saem dali. Olha, Deus já me abençoou, Ele me salvou, mas agora a minha vida está sendo pagar a conta, pagar a dívida de tanta coisa ruim que eu já fiz, e Deus só está punindo, castigando, tirando. A mão pesada dele está sobre mim. É esse tipo de crente
vivem uma vida terrível de autoaflição, autoflagelação. Eles autossabotam, a vida fica amarga, pesada, tudo é luta. Meu Deus, que Jesus volta logo, porque senão eu não aguento. É má notícia e problema em cima de problema. Primeiro, você tem que vencer essa culpa e condenação que não vem de Deus, mas é um instrumento do diabo. Porque a Bíblia fala que ele é o acusador dos irmãos. Apocalipse fala que ele nos acusa dia e noite. Eu creio que foi o diabo que veio trazendo a cabeça daquela mulher lá em 1 Reis 17, 18, essa é a resposta. Deus está castigando você. Deus está matando porque Ele é severo, Ele está castigando. Então, se isso é algo que o diabo faz com todos nós, eu e você precisamos aprender como vencemos a culpa e a condenação. Como que podemos vencer? Bom, eu quero te trazer chaves sobre isso. Mas a grande chave, a grande revelação de como eu e você podemos vencer a culpa e a condenação é o tema dessa mensagem. É a verdade que todo crente jamais pode esquecer. Essa uma verdade que jamais, você pode falar com ênfase assim, jamais eu posso esquecer. E eu quero te falar que muitas vezes eu esqueço e você também. Pastor, que verdade é essa? É a verdade que destrói essa arma terrível do diabo de culpa e condenação. Todos os dias da sua vida você tem que acordar e lembrar dessa verdade. Durante o dia você tem que falar. Na hora da provação, quando o diabo acusar você, te atacar, lançar culpa, antes de murmurar, você fala, peraí, eu tenho que lembrar da verdade que jamais posso esquecer. Pastor, fala logo. Ela está lá em Jeremias 31, verso 3, anota esse texto para ser o seu texto da semana, de meditar, de orar, de tomar posse. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Diga comigo, com amor eterno eu te amei. A grande verdade que jamais você pode esquecer como um crente, é simples, básica, concreta, direta. Eu sou amado do Senhor. Quem tem coragem de falar isso? Eu sou amado do Senhor. As mulheres, eu sou amada do Senhor. Toda a igreja fala bem alto, eu sou amado do Senhor. Declare para o mundo espiritual ouvir, eu sou amado do Senhor. Meu amado, quando você libera essa verdade, o diabo treme, ele morre de medo, porque essa verdade descortina algo, descortina promessas, descortina o poder de Deus, que vai fluir sobre aquele que tem fé, que Deus não muda o amor dele por você. Que o amor é eterno, nunca muda, não importa o que você faça ou deixou de fazer, se orou, deixou de orar, se pecou, deixou de pecar, Ele continua te amando. Agora muitos irmãos duvidam disso, porque fala, pastor, eu aprontei tanto, eu tenho repetido tanta pisada na bola com Deus, que eu acredito que Ele está mais irado do que feliz comigo, Ele não está amando assim. Geralmente, pessoas que têm mais fragilidade disso, são aquelas que ainda não tiveram filhos. Porque quando você é pai e mãe, tem pai e mãe aqui nessa manhã, você tem um exemplo mais fácil de compreender. Porque quando eu estava aflito durante uma madrugada inteira para ter notícia do meu filho, eu comecei a comparar o amor de Deus. Sua preocupação, a sua proteção, o seu amor, o seu zelo. Troca a palavra preocupação por zelo, porque Deus está zelando por nós. Agora, muitos crentes precisam ir para a Bíblia para fundamentar a sua fé nessa verdade, que Deus ama você muito e que o amor dele não muda. Então o Senhor falava ao meu coração de como trazer revelação à igreja, a você, de como isso é verdade. Não só porque a Bíblia deixou claramente Deus ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então você está no mundo, Ele te ama, mas tem coisas mais profundas desse amor que Ele tem por mim e por você. Quando nós olhamos para Jesus, em Marcos capítulo 1, verso 11, tudo nós temos que olhar para Jesus, que é o primogênito, é o nosso modelo, é o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Diz assim, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti tenho alegria, me comprazo. A palavra comprazo no grego é, eu estou satisfeito com você.
eu tenho muita alegria, você me traz prazer. Agora Jesus não tinha feito nada, não tinha nem começado o ministério. De certa maneira não tinha obedecido visivelmente nada do ministério prático dele. Ele não tinha morrido na cruz ainda. E quando ele foi batizado, o Senhor, ele rasga o céu e traz essa revelação: tu és o meu filho amado. O filho está com letra maiúscula porque ele é Deus, unigênito do Pai. Jesus, o próprio Deus, se fez homem, 100% homem. E Deus fala: esse homem Jesus eu amo, eu tenho alegria, mesmo que ele não tenha feito nada. Então, quando eu falei do pai e da mãe, é porque nós temos grávidas aqui, que você já sabe isso. Você não sabe o que seu filho vai fazer, ou vai se tornar, o que vai aprontar, ou se vai te decepcionar, mas você já o ama. Fala, ele é amado, antes de ter feito nada. Eu amo porque ele existe, eu amo pelo que ele é. Simplesmente isso. A exemplo dessa mãe, que não está vendo ainda o que o filho se tornará, mas esse amor já é real. Por quê? Porque o amor foi gerado, brotou. E da mesma maneira, 1 João 4,19, o apóstolo do amor, João, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos ressoar essa verdade bem alto aqui nessa manhã. Leia aqui, segunda versão desse telão, 1, 2, 3 já. Nós amamos porque ele nos amou. Então diga para você, fala: Deus me amou primeiro, ele veio a mim primeiro, ele me resgatou, e como resultado disso, eu amo o Senhor. Quantos amam a Deus? Mas ele te amou primeiro, seu amor veio depois. Depois que ele revelou o seu amor por você, que ele revelou o evangelho, que ele salvou você. Então, se eu duvido que sou amado por Deus, segundo essa revelação, eu preciso crer que se eu aceitei a Jesus como Senhor, e Jesus é o amado perfeito de Deus, e ele entregou a sua vida por mim, Gálatas 2,20 revela que quando eu aceitei Jesus, algo aconteceu. Ele veio morar dentro de mim, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então diga que, assim comigo, Cristo vive em mim. Você crê nessa verdade? Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Do Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então quando você vai orar, você vai cultuar, Deus, ele ouve você falando: Pai, aqui estou. E quando ele olha do trono, eu imagino essa cena, ele olhando do céu, e ele vendo você. Quando ele olha você, ele não vê você em primeiro lugar, a sua imagem, a sua face, mas ele vê a imagem de Jesus primeiro em você. Jesus está estampado em você. Ele olha o Filho que mora dentro de você, e o Filho fala: Pai, ele foi comprado pelo meu sangue, eu e ele nos tornamos um, eu morri por ele, e agora se eu entro na tua presença, eu levo ele comigo. Você pode aplaudir esse Deus, isso é maravilhoso, isso é o evangelho, isso é a graça. Eu não fiz por merecer, eu não sou bonzinho, eu não tenho nada de bom em mim, mas Jesus foi lá, me abraçou e falou: agora eu vivo dentro de você, eu e você agora somos um. Pastor, onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 6, verso 17. Vai anotando os textos bíblicos para você proclamar, confessar, tomar posse, estudar. Mas aquele que se une ao Senhor, quem já se uniu a Jesus, entregando a sua vida a Ele? Então fala: eu sou um espírito com Ele. O Espírito Santo veio habitar no meu espírito e se amalgamou, se juntou, não tem como separar. Quando você cola um papel no outro e tenta arrancar, os dois arrebentam, porque não tem como agora descolar. Você foi colado no Espírito, que é o selo que te garante que você é filho de Deus. Então quando Deus vê você, Ele vê Jesus em você, e quando Ele vê Jesus em você, Ele continua dizendo: aqui está o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Só que agora tem uma questão: eu sou um espírito com Ele. Então, se Jesus é amado, eu sou amado. Se Jesus traz alegria ao coração do Pai, eu também trago alegria ao coração do meu Pai. Porque eu e Jesus nos tornamos um. Quem está entendendo essa revelação diz amém. Então quem tem revelação dessa verdade em Jesus,
Porque tem gente que tem dúvida, ele não acredita que Deus ama ele no singular. Então ele tem fé de crer que Jesus é amado, ele crê em Jesus. A vida e a fé dele está apoiada em Jesus. Aí quando ele tem essa revelação, Jesus vive em mim, Jesus habita em mim, e Ele está agora dentro de mim, unido ao meu espírito. Então quando eu entro na presença do Pai, se eu não creio que eu sou amado, eu creio que Jesus está me carregando no colo, e agora de reboque, eu sou amado por Deus. Mas a Bíblia fala que tanto Deus amou Jesus, como amou você também. Então há um amor duplo. Deus fala, olha, eu amei você, por isso que eu te salvei. E prova disso é que eu coloquei o meu espírito dentro de você, para você ter certeza de quanto esse amor é completo, grandioso. E a Bíblia fala lá em Jeremias que ele é eterno. Você pode dizer, o amor de Deus por mim é eterno. Amém? Quando eu tenho essa revelação, então agora o meu espírito traz a revelação. E você sabe que nós somos criados em 3 instâncias: espírito, alma e corpo. A nossa alma tem a nossa mente, o nosso campo de pensamento e emoção. E é na nossa mentalidade, que a Bíblia diz que deve ser renovada a cada dia, que quando o meu espírito me dá essa revelação, a minha mente filtra e fala, o Espírito Santo está revelando, eu sou amado do Senhor. Então agora, eu preciso, através da palavra de Deus, lutar para quebrar as mentalidades antigas da velha natureza, de condenação e culpa, a mentalidade de castigo, de juízo, porque a Bíblia fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor diz que dos seus pecados jamais me lembrarei, porque Jesus já pagou eles todos lá na cruz. E se Jesus já pagou e já sofreu pelo seu pecado e já te perdoou, se Deus cobrar o seu pecado hoje de novo, Ele está sendo injusto, porque Jesus já pagou, e você não deve mais nada. E quando você pede perdão, o sangue dele continua te purificando, e continua agindo, te tornando santo na presença do Pai. E ele fala, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então você não tem condenação. Agora, por que ficamos com a mentalidade de condenação? Muitas vezes porque nós não nos apropriamos pela fé da verdade. E há outras vezes é porque a nossa mentalidade está contaminada. Como que tratamos com mentalidades contaminadas? Romanos 12, verso 2. Eu já vi crente depressivo, achando que não é amado por ninguém. Por quê? Porque ele carrega estruturas na mente que não foi renovada. E o Senhor diz, não se conforme com esse século, mas transformai-vos. Cabe a mim ir para a palavra de Deus e ter a minha mente renovada pela palavra. E quando a minha mente é renovada, aí eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem mentalidades que são um jugo espiritual e prisão na alma. Tem crente que carrega uma mentalidade de rejeição, de abandono, de desvalor e desmerecimento. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Quem sou eu? Deus não vai fazer por mim. Por quê? Porque geralmente essa pessoa talvez teve uma infância que foi carimbada, marcada, tatuada nela. Durante o seu desenvolvimento, ela teve traumas ou fases, talvez de ter vindo de uma situação econômica muito difícil, que era uma realidade, a escassez, igual daquela mulher. Não havia abundância e provisão. Então a mentalidade da mulher era, vou comer o que resta para morrer amanhã. Então se a gente volta lá para a mentalidade dessa mulher, em 1 Reis 17, versículo de número 12, quando o profeta fala, traz primeiro um bolo para mim, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor. Ela fala até jurando, teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, como leemos e morreremos. Essa mulher era pessimista, mas ela tinha fé na coisa ruim. Ela já está com uma fé contrária. É o que eu preguei quinta-feira, não vou repregar. Eu preguei que até os gravetos eram escassos. Ela falou, vou pegar 2. Eu vou pegar 2 pedaços de graveto. Será que até graveto não tinha mais?
Tem gente que a mentalidade de escassez é tão profunda que ele carrega isso na vida, dizendo: tá ruim, vai piorar. Olha, eu não sei, está sendo até bom demais para ser verdade, está tendo uma calmaria, porque a vida dele foi acostumada com essa mentalidade de coisa ruim, de juízo, notícia ruim, sabe, você vai merecer sofrer, é só desgraça, é só coisa ruim, é só a vida ficar na resiliência, lutando contra, dizendo: meu Deus, menos. Parece que não há tanto avanço de vitória. Por quê? Essas mentalidades, elas grudaram como uma cola, estão lá no profundo. Porque talvez ele ouviu tanto quando ele era criança, os pais, avós, tutores, tios, dizendo: não pode, você não tem. Sabe, essas frases, elas ficam carimbadas na nossa alma. Você não pode. Por que eu não posso? Porque você é pobre. Pobre não pode, você não pode sonhar, você não pode fazer faculdade, você não pode fazer aquilo. Essa semana eu vi esse testemunho, sabe, uma jovem dizendo: pastor, na minha família, todo mundo falava: tira isso de cabeça, porque você não pode ser a primeira que vai ter um curso universitário. E graças a Deus para ela aquilo foi um combustível, dizendo: não, eu vou provar que eu posso. Mas tem gente que não consegue sair daquilo, falando: realmente, está dando tudo errado, deve que eu não posso mesmo. Ou outra frase é: você não tem. Por que você não tem? Porque os pais não têm. Então você ia num lugar, no supermercado, talvez a gente já passou por isso, morrendo de vontade de tomar aquele Danone, lembra lá? Eu quero esse iogurte. Aí o pai falava: não tem. Então você não pode e você não tem. Amado, isso grudou na nossa vida espiritual. E você transporta isso para com Deus. Senhor, eu estou pedindo com muita humildade, se o Senhor quiser fazer, estou pedindo, mas se o Senhor puder fazer só 10% que eu estou pedindo, porque talvez eu não possa, ou eu não tenho. Quem sou eu? E essa autocomiseração, essa autopiedade de muitos, alguns acham que agrada a Deus, Deus fica com dó. Tadinha lá, ele não sabe que eu sou o dono da prata e do ouro, ele não sabe que eu sou o Deus de toda a provisão, mas ele está lá com tanta dó dele. Senhor, se o Senhor tiver compaixão de mim, eu sei que eu não mereço, mas abre essa portinha para mim, me dá, Senhor, só um pouquinho disso. Aí Deus fica com dó e fala: tadinho, eu vou dar para ele ver que eu sou tão bondoso. Na Bíblia não há uma revelação de Deus agir assim, pelo contrário. Deus, Ele não gosta. Isso é repugnante, isso ira a Deus, porque você está desprezando o que Ele já fez na cruz. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, que se Ele foi capaz de dar o próprio Filho por você, como também não nos dará nele todas as coisas? Se você crê que tem um Pai que ama tanto você, que foi capaz de morrer no seu lugar, como não será capaz de te dar todas as coisas? Então, pela palavra de Deus, nós quebramos essas estruturas e fortalezas mentais, que são mentalidades de escassez e miséria, que o diabo se apropria e está bloqueando o fluir da graça. Por quê? Porque isso enfraquece e mata a sua fé. Isso rouba a fé, que a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé você não recebe mesmo. Sem fé você não se apropria. Sem fé Deus não fará. A fé é o meio pela qual Deus libera. Então tem gente que está abrindo mão da graça, do favor, e está perdendo a fé. Ele para de orar, ele para de crer, ele para de receber, ele para de experimentar abundância e provisão, porque ele se acomodou com a mentalidade do pouco, do não posso, não tenho, e eu estou preparado para coisa ruim. Vou comer o que eu tenho e logo depois eu vou morrer. Agora, a sua fé te prepara para coisas ruins ou para coisas boas? A fé dessa mulher é: vou comer o que tenho e vou morrer. Tem gente que tem fé para coisa ruim, é a fé inversa, que eu preguei quinta-feira. Você tem que ouvir essa palavra, vai te ajudar muito. Então tem gente que projeta, mentaliza, confessa a fé contrária, de maldição. Não, eu sei que vai dar errado, eu sei que eu não mereço, comigo tudo é difícil, comigo tudo é no aperto, eu sei que esse negócio aí nem vai sair. Mas Deus quer te dar uma fé que te prepara para as boas notícias, para as promessas da palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e a obra dele é maravilhosa, amém? E ela não foi completada na sua vida ainda. Você não pode ter uma fé que te leva a pensar só em lutas, não. A sua fé vai pensar nas grandes vitórias que você ainda vai ter no Senhor. Posso ouvir um amém? Você é vitorioso, meu amado. E são grandes vitórias que o Senhor ainda tem, ainda nesse ano para a sua vida. Quem recebe?
O ano não acabou, então se prepara com expectativa. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Agora então, pastor, por que Ele permite a mulher passar por aquela aflição? No livro de Tiago, Tiago revela muito sobre o propósito de sermos provados. Todos nós passamos por provas, aflições. Efésios 6,13, Paulo diz que ainda, além da aflição, há o dia que o inferno levanta da batalha espiritual. Ele diz o dia mau. O dia mau pode ser um dia de 24 horas, ou uma temporada, que você fala, pastor, a tempestade agora, ela veio com força, eu sinto o diabo atacando. A grande pergunta é, quem sou eu nesse momento que Deus permitiu o dia mau? O dia que eu deveria estar revestido com toda a armadura. É no dia da luta e da aflição que você precisa urgentemente lembrar dessa mensagem. E se você não lembrar da mensagem toda, lembra da verdade que jamais posso esquecer. Qual é? Eu sou amado do Senhor. Vamos falar mais uma vez? Eu sou amado do Senhor. Então, se você crê que Ele é Pai e Ele ama você, qual é a posição, a resposta, a atitude correta na prova, na aflição, no dia mau, no dia ruim? O autor de Hebreus, ele nos ensina o que Deus espera de filhos na hora da prova, na hora da aflição. Abra sua Bíblia comigo lá, em Hebreus 12, verso 5. E eu quero te ensinar como encarar, como se posicionar, como dar a resposta certa no dia que você sabe, é dia de prova, é dia de luta. Verso 5 diz: estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por Ele és reprovado. Eu estou lendo na Revista Atualizada, que traz esses termos de correção e reprovação. Se a gente ler o mesmo versículo, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTHL, diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram, estou lendo o verso de número 11, que já é o final do texto. Ele muda a palavra correção por disciplina. Agora, se a gente volta para o verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você tem que trocar a mentalidade de condenação, juízo, castigo por correção. A correção de Deus é uma função paterna. Por isso que ele revela assim no verso 7: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A NTHL traduziu esse versículo, a parte final, dizendo: porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. No meio do texto fala que o propósito dessa disciplina é nos levar à santidade. Termos santidade. Então, ele corrige o nosso caráter, nossa conduta, nossa vida moral, áreas da nossa vida, para nos parecermos mais com Ele. É assim como um pai e uma mãe que quando vê o filho aprontando, o filho mentindo, o filho com algo errado, vai corrigir porque ama e fala: isso não pode fazer parte da sua vida e do seu futuro. Agora eu me lembro, anos e anos atrás, eu estava atravessando esse tempo da prova. Deus permitiu tantas coisas pesadas, e eu estava desesperado, falando: Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E eu peguei a Bíblia,
NVI, que eu gosto de ler, e na versão internacional, o Senhor me deu esse texto do verso 7 de Hebreus 12. E na NVI, a tradução foi colocada assim: suportem as disciplinas, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Essa NVI é um pouco diferente da minha, talvez por causa do ano da tradução, mas eu coloquei dessa maneira e eu queria que você repetisse comigo para você gravar: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então tudo está ligado da forma como você recebe, mentalidade. Quem não crê que é amado, recebe como castigo, mão pesada de Deus. Deus está derramando juízo, e a coisa vai ficar pesada. Deus está descendo a lenha e vai pegar pesado, Ele vai tirar coisas de mim. Quem é amado, recebe como disciplina, correção. Quem é amado, pega uma dificuldade que vai suportar e vai falar: o que essa dor tem para me ensinar? O que essa batalha, essa aflição, Deus está trazendo para me aperfeiçoar, para me corrigir, para eu melhorar, porque eu sei que eu vou sair dessa luta, dessa aflição, muito melhor da maneira de como eu entrei. Você recebe isso? Amém? Só que nós não gostamos. O autor de Hebreus fala que passar durante parece que não há alegria. Olha o verso 11. Isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Mas quando nós temos essa visão que Deus nos ama tanto, Tiago fala: você pode se alegrar na prova, você pode ter alegria que Deus vai transformar o mal em bem para você. Quando você recebe como uma disciplina, você está recebendo um tratamento. Quando você recebe uma disciplina, você está falando: Deus não está derramando juízo e castigo, porque eu não estarei mais sobre juízo e nenhuma condenação há sobre mim, mas Deus está usando algo para me corrigir, educar, realinhar, aperfeiçoar e me santificar. Durante a prova, Deus está trabalhando em você. Eu gostei muito dessa frase que eu ouvi e me abençoou muito. É uma frase para você gravar, que diz assim: se nada está mudando, você está mudando. Se nada está mudando, Deus está mudando você. Sabe que se parece que está demorando o dia mal, a aflição, eu não estou vendo a vitória, Deus, cadê o Senhor? Ele fala: eu estou dentro de você. Se não tem nada mudando por fora, tem muita coisa sendo mudada por dentro. Eu estou trabalhando na sua fé, eu estou levando você a crescer na oração, na sua vida com Deus. Se há disciplina, isso é prova que você é muito amado pelo Senhor. E quando Ele disciplina, é porque Ele está preparando você para coisas, frutos que virão, coisas grandes que Ele tem para a sua vida amanhã, porque Ele não desistiu de você. O amor dEle é eterno, amém? O amor dEle é eterno. Só que você tem que ver esse amor no dia que parece que o céu calou, no dia que parece que Deus está em silêncio, no dia que parece que nada por fora está mudando, e você está lá orando: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Ele espera que você não tenha murmuração, nem condenação, nem culpa, mas você fala: eu recebo como uma disciplina essa dificuldade, porque o Senhor está trabalhando em mim, amém? Agora, vamos voltar lá para o caso dessa viúva, no verso 24, olha o que aconteceu no final da história. No final da história, ela entrega o filho para o profeta. Na verdade, ele pediu o filho morto, ele levou para o quarto dele. E eu falei da importância de ter o profético dentro de casa na quinta-feira. E ele então ora 3 vezes, o menino ressuscitou. Um grande milagre aconteceu da ressurreição. Antes a mulher tinha visto o milagre da provisão e da multiplicação, e agora ela experimenta o milagre da ressurreição. Olha, ela viu algo, alguém morto ser trago à vida de novo. É o que a Bíblia fala que aconteceu, e eu creio. Verso 24, então a mulher, depois que viu isso, disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nisto agora, quer dizer que antes, ela não tinha tido essa experiência. Há pouco um irmão aqui da igreja veio me contar esse testemunho. Ele disse: pastor, eu glorifico a Deus por ter permitido o câncer ter chegado. E ele falou: chorei,
sofri com a notícia que eu tinha câncer. Imagina um jovem com câncer. Mas ele teve a maior experiência. Ele falou: foi o câncer que me trouxe a Jesus. Foi através do câncer que eu aceitei a Jesus como Senhor. E foi através daquela maior tribulação que eu vi Deus agir e vi que Deus é tão real, porque Ele curou o câncer completamente. Aleluia. Você pode dizer amém? Sabe, às vezes você acha que Deus está tirando coisas que você gosta tanto. Tirou a sua cidade, tirou o emprego, tirou um amigo, tirou algo. Ninguém gosta de ser podado, porque ninguém gosta da sensação de perder. E aquela perca daquela mulher foi o filho. Olha, ninguém quer. Mas quando ela viu o grande milagre, aquela experiência levou ela a falar assim para Deus, através do profeta Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Essa mulher se converteu. Eu creio que você vai ver ela lá no céu, porque ela conhece a Deus, ela conhece a palavra do Senhor, e ela fala: agora a palavra é a verdade. Antes ela estava na dúvida. Tem crente que é o crente meia fase, sabe? Ele não se entregou completamente. Ele é metade racionalismo, metade uma fé fake, uma fé meio falsa. Então ele fala: não, eu oro porque eu creio, mas tem que me provar, porque a ciência diz, e não sei o quê, porque a cabeça dele está na terra. Ele não ligou no céu, porque ele não viu a bondade do Senhor. Ele não viu a glória do sobrenatural acontecer. Aí Deus vai lá e permite uma grande aflição. Um filho enfermo, doente, e leva esse homem meia fase a buscar uma fase inteira, dizendo: Senhor, a medicina diz que é só Deus, que é só o Senhor. E de repente Deus vai lá com o sobrenatural e traz a vida ao filho. E aquele meia fase fala: agora eu sei quem é Deus, e que a palavra do Senhor é a verdade. Então, meu amado, às vezes você está passando uma fase que Deus tirou coisas, que é uma disciplina, preparando você para coisas que Ele vai dar numa dimensão muito maior. E eu falei para o irmão esses dias aqui que perdeu um emprego. Eu falei: meu amado, eu creio com todo o meu coração, que não é um chavão de crente te falar, o que talvez você já ouviu: se Deus fechou uma porta, eu creio que há uma outra muito maior que está preparada para você, porque Deus disse que tem uma porta grande aberta para a igreja. Eu creio nisso. Essa luta não é o seu fim. Essa batalha, essa provação, não é para você falar: vou comer e vou morrer. Chegou agora, não tem mais coisas novas. Talvez você ache que perdeu a perspectiva da sua vida profissional, financeira, ministerial, espiritual. Essa é a mentira da culpa e da condenação que o diabo está lançando. Mas eu quero que você conheça na palavra a promessa do poder de um Deus da ressurreição. Há um poder que faz reviver aquilo que morreu antes. Deus pode trazer de novo 100 vezes mais aquilo que foi tirado, porque Ele é o Deus da restituição. Nós gostamos de cantar, mas às vezes a gente não gosta de viver. Essa mulher, com a crise que ela viveu a graça da conversão. Às vezes você acha que tem uma desgraça na sua vida que só vai trazer coisa ruim, mas é naquele momento que a sua vida foi transformada para você se tornar o homem que Deus quer que você seja. Quando você olha para trás e fala: se eu não tivesse passado aquela tempestade, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, porque aquilo te disciplinou, te ensinou e te preparou para as coisas grandes que Deus tem à sua frente. Então eu creio, meu amado, quando você sente que a coisa está pegando pesada com você, você fala: Deus, comigo é muito. Eu não estou vendo isso com meus familiares, eu não estou vendo com os meus vizinhos. Então tenha boa mentalidade. Se Deus está pegando pesado, é porque as coisas que Ele tem para fazer na sua vida são tão grandiosas. Ele fala: preciso de você preparado, treinado. Eu preciso de você tendo alicerce, porque eu tenho coisas para derramar na sua vida ainda. Você pode aplaudir esse Deus se você recebe essa palavra. Aleluia. Então pega essa promessa de Filipenses, capítulo 3, verso de número 10. Paulo diz à igreja de Filipos: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Fala assim: eu preciso conhecer o poder da sua ressurreição. Fica animado comigo, por favor. Daqui a pouquinho você vai almoçar. Fala com muita alegria a palavra de Deus. Fala assim: para conhecer o poder da sua ressurreição.
esse poder está liberado sobre você através do Espírito Santo. Está lá em Efésios, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, hoje está dentro de você. Meu irmão, se coisas foram tiradas que eram preciosas para você do passado, Deus pode te trazer aquilo restaurado, ressignificado, corrigido, transformado numa dimensão muito maior e muito melhor para você. Você recebe? Por quê? Porque Ele ama você. Eu não sei por quê. Ele escolheu nos amar, Ele te ama com amor eterno, que Ele pode restituir. Mas Ele ama tanto você, que Ele fala: eu quero que você experimente a minha boa e perfeita vontade. Tem coisas que Ele tirou, que foi bênção para você. Tem coisa que Ele te tirou e fala assim: não queira que volta, porque se voltar, vai atrapalhar o seu amanhã. Então Ele ama tanto você, que Ele falou: vai doer, você não vai entender, mas eu vou tirar essa companhia, vou tirar essa pessoa, vou tirar essa situação, porque isso não vai fazer parte do seu futuro. O seu amanhã é um amanhã glorioso, aleluia. Então fala assim, coloca a mão na cabeça e fala assim: eu tenho que andar com uma mentalidade e nunca me esquecer do quanto eu sou amado. E se eu sou amado, esse amor nunca muda, nem mesmo quando eu erro. O meu Pai me ama. Então, se Ele te ama, Ele tem um presente para você. Fica de pé e abra sua Bíblia nesse presente, que é o Salmo 23, o verso 6. Eu queria que você orasse sobre ele. Esse texto, ele é maravilhoso. É uma promessa que você vai tomar posse, que diz assim, você deve sublinhar essa promessa, tomar posse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas até eu habitar para todo sempre na casa, todo dia aqui na terra, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todo dia. No dia que tem aflição, no dia que tem problema, tempestade, no dia que tem má notícia, todo dia. Você pode levantar as mãos para receber esse presente? A bondade e a misericórdia do Senhor está correndo atrás de você. Ela está te seguindo. Ela está esperando o momento de você convidar ela a entrar. Então, quando você murmura, você fecha a porta para a bondade. Mas quando você agradece, você está falando: bondade, misericórdia, pode vir nesse dia. Se a coisa está difícil, se a porta fechou, se algo foi levado, o meu Deus que me ama tanto, tem preparado algo grandioso para o meu amanhã. Então eu posso me alegrar hoje. Hoje eu posso confiar, eu sou amado do Senhor. O Senhor me revela que o Espírito Santo está tirando pesos de ombro de pessoas, mentalidade. Você está com o coração pegando fogo, porque você sabe que você veio nessa manhã comer do bom alimento da palavra que veio do trono de Deus, e que está edificando você, e essa palavra está transformando você, porque ela trouxe revelação nessa manhã.